Vamos prosseguir, irmãos, com a permissão do Senhor, né, já que Ele nos tem possibilitado chegarmos até aqui, o nosso estudo na epístola primeira do apóstolo São Pedro. O apóstolo Pedro, no capítulo 2, nós estamos estudando o versículo 9. Esse versículo é riquíssimo e nós vamos ficar um tempinho nele, né? Vale a pena. Primeira de Pedro, capítulo 2, verso 9. Temos aí numa mesma versão para nós todos, então vamos ler pausadamente, deixando que a palavra possa entrar em nossas mentes e corações. Vamos ler? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês, porém, são geração eleita. Resumamos o que dissemos sobre essa expressão no estudo passado. O apóstolo não se sentiu absolutamente constrangido em usar a expressão geração eleita, povo escolhido ou eleito, que são títulos dados por Deus ao seu povo Israel no Antigo Testamento, a nação judaica, aquela nação que habitava, não é, na Palestina, na terra prometida a Abraão. Sem constrangimento algum, o apóstolo Pedro intitulou à igreja os seguidores de Cristo da mesma forma, geração eleita. O pensamento petrino era e continua sendo para a igreja de Cristo hoje, que entre os hebreus, os que realmente amavam a Deus, formaram o povo de Deus, o Israel de Deus, no sentido espiritual do termo. Havia o sentido material, físico, racial. Povo de Israel, meu povo, e nós sabíamos que Deus via desta forma, mas Deus sempre viu também aquele povo que lhe pertencia no sentido do verdadeiro Israel, no sentido espiritual do termo. E nós cremos, como cristãos hoje, que os que realmente amavam a Deus formaram o povo de Deus, o Israel de Deus, no sentido espiritual do termo, e que este povo de Deus, este Israel de Deus, hoje, é o povo formado por todos quantos em Jesus Cristo passam a amar a Deus. O Israel de Deus completo, perfeito, definitivo, hoje, é a igreja de Jesus Cristo, de todos os tempos, de todos os lugares. Os judeus que se converteram, que se convertem e se converterão ainda a Cristo por causa disto, por causa de terem recebido a Cristo, é que também fazem parte desse Israel de Deus completo, perfeito, definitivo. Em acontecendo o que alguns segmentos cristãos entendem acontecerá, a saber, os judeus como nação se converterão a Cristo. Se isso acontecer, irmãos, porque isso tudo é passível de interpretação, Paulo fala da salvação final dos judeus, da conversão final dos judeus, do remanescente, ele usa essa expressão remanescente, mas até onde essa remanescente significa um povo que vai sobrar, ou é uma expressão significando aquele remanescente que se converteu desde os tempos primitivos? Se acontecer isso, se houver uma conversão dos judeus em sentido nacional, deles reconhecerem Jesus como o Messias, esses judeus serão agregados ao novo Israel de Deus que já existe, que é a igreja. A questão defendida pelos nossos irmãos pré-milenistas é que vai haver essa conversão e que esses judeus vão praticamente ser a igreja, porque vão transferir toda a vida espiritual para Jerusalém, para a atual Jerusalém. Isso acontecerá, segundo eles, durante a grande tribulação, quando os judeus então se converterão,
todos os judeus se converterão, e esses judeus, então, é que vão ser, nesse período, a igreja de Cristo. Com todo respeito, irmãos, e amo muito os irmãos pré-milenistas, eu fui um pré-milenista, né, no passado, de fazer conferências sobre o pré-milenismo. Não tenho vergonha de dizer que a gente vai mudando, né? Umas coisas com o tempo. É muito difícil você, à luz da Bíblia como um todo, aceitar isso. Nós sonhamos com a conversão dos judeus. Eu sempre digo que falta um lugar na igreja, que é o lugar dos judeus, não é? Mas eles se convertendo são o que são hoje, os judeus cristãos são hoje. Parte desse Israel de Deus atual, que é a igreja de Jesus Cristo, dentro desta igreja, no mesmo pé de igualdade dos árabes, que também se convertem a Jesus Cristo, fazendo parte da igreja do Senhor, desse povo de Israel, o Israel de hoje. No caso do Antigo Testamento, literalmente falando, escolhidos, eleitos, povo de Deus, eram então os descendentes fisicamente de Abraão. Mas sendo em Abraão, Deus disse, abençoadas todas as famílias da terra, Gênesis 12, 13, o oráculo de Deus, Pedro, aplicou diretamente este título, o mesmo título, aos seus leitores cristãos do primeiro século na Ásia Menor e em todo o Império Romano. Em outras palavras, Pedro estava declarando que todos quantos creem em Jesus Cristo, quer fossem judeus, gregos, romanos, capadócios, bitínios, tornavam-se filhos de Abraão. O povo de Deus, o Israel de Deus, os filhos de Abraão, a raça, a geração escolhida, hoje, são todos os homens e todas as mulheres, todas as crianças, todos os jovens e anciãos que nasceram, estão nascendo e ainda nascerão de novo, não em meio ao povo judeu, mas nascendo de novo em Jesus Cristo, por meio da esperança viva que é o Senhor Jesus Cristo, graças à sua crucificação e ressurreição. Nós somos filhos de Abraão, nós somos a descendência hoje de Abraão, junto com os judeus que, descendentes de Abraão, amavam a Deus e, porque amavam a Deus, esperavam o Messias de Deus. Deus avisou no Êxodo, ao falar sobre as nações, que toda a terra era dele. E em Isaías 66, 18, ele avisou que um dia ele juntará todas as nações de língua para verem a sua glória. Nós podemos crer que, por causa do contexto que cerca os judeus, física e materialmente falando, eles se constituem numa posse especial de Deus, mas entre eles só fazem parte do Israel de Deus os que recebem e receberão Jesus Cristo como Messias de Deus, Senhor e Salvador absoluto. Porque os judeus são uma espécie de memorial, de lembrança do plano de Deus para a redenção da humanidade, eu os vejo assim, é uma espécie de memorial. Eles permaneceram na história e estão como nação moderna em partes da terra que foi dada a Abraão, aquele que foi separado por Deus para gerar o povo, no meio do qual nasceria aquele que tornaria possível a nova aliança e então a redenção da humanidade. Todos os judeus, a grande maioria deles, porque ainda não receberam Jesus Cristo, não são, espiritualmente falando, filhos e filhas de Deus. Isto é, não são mais o Israel de Deus, no sentido exato da palavra. Aliás, Deus avisou que chegaria o dia em que aquele povo de Israel não seria mais o seu povo, que haveria outro povo ao qual Deus chamaria de seu. Paulo disse isso em Romanos 9, 25, repetindo o que Oséias havia dito em Oséias 2, 23. À luz do que o Senhor Jesus disse à mulher de Samaria, referindo-se a ele mesmo, de que a salvação vem dos judeus, João 4, 22, que fique registrado que nós, da Igreja de Cristo,
o Israel de Deus hoje, que fique registrado que toda a maldade covarde e cruel perpetrada contra o povo judeu através dos tempos não pode ser apoiada por nós, que entendemos que a punição dos judeus é um assunto de Deus. Esse é um assunto de Deus. Que o seu sangue caia sobre a nossa cabeça e dos nossos filhos, disseram as autoridades judaicas quando da crucificação. Mas quem tem que trabalhar com isso é Deus, irmãos, não somos nós. Nós não temos o direito de fazer pogrões, matar judeus e fazer o que cristãos fizeram através da história com os judeus, e a justificação normalmente era esta: eles mataram Jesus Cristo. Quem não matou? Os romanos mataram, nós matamos. Jesus morreu por nossa causa. Então, essa desculpa é fajuta, não é? E à luz disso também que registremos, por outro lado, que não podemos apoiar a política do Estado de Israel, que na necessidade de se manter como pátria, algumas vezes, comete atos arbitrários, injustos e também covardes contra os palestinos, atos que só fazem aumentar o ódio dos árabes, tornando a vida de Israel bem diferente da vida que Israel deveria ter se tivesse recebido o Messias como o príncipe da paz. Mas a terra aonde eles estão é deles. Não adianta que não vão tirar eles de lá, não. Seja como for, o sermos povo de Deus, o Israel de Deus em Cristo Jesus e por causa de Jesus Cristo, faz caducar toda e qualquer tentativa de se justificar em meio ao cristianismo, toda e qualquer manifestação de racismo, de xenofobia, já que somos em Cristo um só povo, um mesmo povo. Nós, Igreja de Jesus Cristo, Israel de Deus hoje, precisamos ser conhecidos como aqueles que praticam o amor fraternal, que lutam pela justiça do reino de Deus. Como povo de Deus, não podemos nos calar, nos conformar ante a banalização da família, a banalização do adultério, das relações sexuais ilícitas, por mais que o não conformismo diante disto nos faça ser gente fora do contexto, e não só fora do contexto, sofrendo também consequências por causa disso. Essa gente que não tem noção sobre casamento, sobre família, porque não aceitam a palavra de Deus, estão se tornando cada vez mais atrevidos, cada vez mais assuntosos, cada vez mais desrespeitosos aos nossos direitos de discordarmos, e estão sendo apoiados, né? De uma forma ou de outra, e tornando difícil, cada vez mais difícil, as nossas vidas. Ao nos chamar a partir dos cristãos dos seus dias de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, Pedro fez uma convocação à realidade de que somos uma nova raça. Nós somos um novo povo. De certo modo, somos um novo mundo. Estamos caminhando para isso, né? Eis que façam novas todas as coisas. As antigas coisas vão se passar, serão passadas quando estivermos nos novos céus, na nova terra. Geração eleita, sacerdócio real. Ao definir a Igreja de Cristo da forma como definiu nesse versículo 9, Pedro partiu da linguagem do pacto estabelecido entre Deus e Israel, que fez do povo de Israel a nação escolhida por Deus em meio à humanidade. Sem dúvida também as realidades da história, do cativeiro egípcio, da tirania do faraó, serviram de pano de fundo para explicar à igreja do que Deus fez em relação a ela, por causa dela, a igreja, por meio de Cristo. E Pedro fez o que já estava sendo feito entre os cristãos da sua época, e que nós fazemos ainda hoje: entender e explicar a tirania da escravidão egípcia e do faraó sobre o Israel como a figura da tirania do pecado, da tirania do diabo sobre os que, em Jesus Cristo, encontraram, no entanto, a libertação dessa tirania. Em Êxodo 19, Moisés proclamou àqueles que ele levara ao Monte Sinai
que eles se tornariam na santa nação de Deus, estabelecendo-se para isto num pacto feito entre Deus e os de Israel. Na observância deste pacto, Israel estaria mantendo o status de uma nação santa e de um sacerdócio principesco, nobre, com a importância em termos terrenos que se relacionava aos reis. Embora Arão e os seus filhos tenham recebido o direito de uma participação especial como sacerdotes, à luz desse pacto entre Deus e Israel, não é difícil perceber que o sacerdócio de Êxodo 19, se lermos Êxodo 19, a gente percebe isso, irmãos, que esse sacerdócio ia além da família de Arão e além dos levitas, para ser, na verdade, um sacerdócio para toda a humanidade. Para toda a humanidade. E é nisto que Pedro argumenta, classificando a Igreja de Cristo como sendo esse sacerdócio para toda a humanidade, para todos os povos. Um sacerdócio real, porque passou a existir por causa do último pacto estabelecido entre Deus e os seres humanos, selado por Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Por isso somos um sacerdócio real. No versículo 5 deste capítulo 2, Pedro já chamara os cristãos de sacerdotes santos, conclamando-os a oferecerem sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus. Sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, do tipo que Paulo mencionou em Romanos 12:1, onde ele conclamou os cristãos de Roma a se oferecerem sacrifício, não no sentido de castigar, de punir, de ferir a carne, mas um serviço a Deus feito de forma racional. E já que a razão engloba o corpo, ou o corpo engloba a razão, um sacrifício então que é do corpo com o corpo, o sacrifício vivo. É esta epístola de Pedro a única obra do Novo Testamento que chama os cristãos de sacerdotes reais. O sacerdócio universal de todos os crentes foi uma das premissas restauradas pela chamada Reforma Protestante. Lutero dizia que cada crente era o seu próprio padre. Esta convicção, baseada inclusive nesse texto que nós estamos estudando, na maioria das denominações cristãs, não justifica a ideia de algumas denominações menores de que não deve haver pessoas ordenadas na igreja para serem pastores e diáconos, anciãos, enfim, para liderar a igreja como pessoas ordenadas. Elas devem ser sazonais, temporais, escolhidas, não para um período muito longo e nem se pensar, né, no caso de serem mantidas financeiramente. Os Quakers não possuem líderes que possam apenas viver como líderes de congregações. E os Irmãos Unidos, ou Irmãos de Plymouth, ou simplesmente irmãos, como são chamados aqui no Brasil, normalmente mais conservadores, pensam assim, pensam da mesma forma. A doutrina do sacerdócio universal dos crentes é o destaque do fato de que todos os que estão em Cristo Jesus, por causa de Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, todos esses, todas essas, podem, como os sacerdotes do Antigo Testamento podiam, se colocar agora, em nome de Jesus, diante de Deus, perante o trono de Deus. Se o sumo sacerdote só podia ter acesso aos santos dos santos do templo, uma vez por ano, do templo em Jerusalém, em Jesus Cristo, nós nos tornamos templos de Deus. Nós somos a causa da presença do Espírito Santo de Deus. O nosso corpo é a habitação, pelo menos deve ser, do Espírito Santo de Deus. E aí, irmãos, nós nos tornamos no Santo dos Santos. Nós nos tornamos no Santo dos Santos. E aí não tem uma vez por ano, não. É todos os dias e o dia todo. Nós podemos ter acesso a Deus, estar em comunhão com Ele. Mas quando lemos o Novo Testamento, nós encontramos vários exemplos de pessoas mencionadas como estando na liderança das igrejas. Paulo classificou o episcopado,
ou bispado, ou pastorado, como uma obra excelente. Se alguém almeja o episcopado, excelente obra desejo. O mesmo Paulo falou em 1 Timóteo 5,17 que os presbíteros que lideravam deviam ser honrados. E o verbo grego que Paulo usou como liderar foi o verbo que os gregos empregavam em relação aos governadores, falando da função deles de governar. Por isso, em algumas traduções, a gente encontra os presbíteros que governam. As igrejas devem ser honrados. Então, todos somos sacerdotes, mas a Bíblia, o Novo Testamento, não está proibindo que haja, não é? Um tipo de liderança que leva a igreja, que administra a igreja. Que se fique claro, o verbo significa, mas que se fique claro, também quero destacar isso, que se fique claro, o verbo significa governar, liderar, mas não dominar, não se apossar. Mas então fala dos presbíteros, como aqueles que tomam conta, administram ou organizam a igreja. Em Éfeso, Paulo convocou os presbíteros e disse aos presbíteros da igreja: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Atos 20, 28. Vejam bem, Paulo chamou os presbíteros, disse para eles cuidarem do rebanho. Quem cuida do rebanho é pastor. Cuidar de rebanho é pastorear. Paulo chama os presbíteros, diz que eles devem cuidar do rebanho e também os chama de bispos para pastorear o rebanho de Deus. É por isso que nós, batistas, irmãos, damos ao pastor o título de pastor, presbítero e bispo. Se alguém perguntar aos irmãos, a igreja de vocês tem bispo? Pode responder, tem bispo. Os pastores da igreja são bispos, né? Pastor da igreja, presidente é bispo porque ele administra a igreja. Bispo quer dizer aquele que administra. Mas cada pastor no seu ministério, ele está administrando o ministério dele, tendo a função de bispo, né? Presbítero tem a ver com pessoa de experiência. Pessoa, pode ser a palavra ao pé da letra, é ancião. Mas, no sentido geral que os hebreus usavam, era uma pessoa que tinha experiência, né? Pastor, por isso, tem que ser um presbítero, tem que ser alguém de experiência. Por isso que a Bíblia recomenda que os neófitos na fé, os que são novos na fé, não devem ser consagrados, né? Não devem ser ordenados. Tanto para pastor como para diácono, né, pastor? Não deve-se ter esse cuidado. E a gente, às vezes, não vê muito isso hoje, né? Nos dias de hoje. E, às vezes, se paga, obviamente, por isso. Então, Paulo chamou os presbíteros, dando a eles a função de pastorear, mas ao mesmo tempo chamando também de bispo. Paulo também disse que o Espírito Santo, como eu disse, os havia colocado sobre a igreja como os administradores, episcopos, para pastorear. Por isso, embora os pastores, como acabei de dizer, possam ser chamados de presbíteros e bispos, se o presbítero era para cuidar do rebanho, isto é, pastorear, o bispo era para pastorear o rebanho. Então, o termo pastorear, pastor, pode ter um destaque sobre os outros dois. Daí, normalmente, sermos chamados de pastores. Não é que esteja errado os irmãos me chamarem de presbítero. Eu sou presbítero da igreja, pastor Roberto Calzolari é presbítero da igreja, o nosso missionário, pastor, também é presbítero da igreja, somos como os bispos, né? Mas como os irmãos percebem que no fim ficou esse termo pastorear destacado nas duas situações, quer como presbítero, quer como bispo, parece que é o termo que realmente tem uma predileção. Na Coreia do Sul, segundo eu soube, os pastores das igrejas batistas são chamados de presbíteros. Dificilmente eles usam esse termo pastor para eles. Ed Renekiewicz, a igreja dele, criou agora os presbíteros. Eu não sou contra, não. O presbitério, a gente chama o grupo de pastores de presbitério. Mas, na verdade, irmão, nesse caso, o nosso presbitério são os pastores aqui da igreja. Eles formam um presbitério, porque são pastores. Mas ele fez o sistema, né, parecido com o presbiterianismo e dos irmãos congregacionais, onde pessoas ditas leigas, né, não pastores, não consagrados como pastores, fazem parte desse grupo, né?
Eu chamo meus pastores, o grupo de pastores de presbitério, sem dificuldade, mas são os pastores que foram ordenados, né, consagrados. Todos somos sacerdotes, irmãos. Isso é importante, tá? Não podemos perder, que a gente fala, vai destacando muito essa questão do presbítero, do bispo, da importância do pastorado, mas não podemos perder o foco nisso. Todos somos sacerdotes no que tange ao fato de que as nossas orações são ouvidas da mesma forma. E às vezes acontece isso aqui, eu até compreendo, isso é coisa do ser humano. Não, eu queria que o pastor orasse por mim. Não, mas o irmão Fernando vai orar. Não, o irmão Fernando é um bom crente, mas eu queria que o pastor orasse. Qual é a ideia que está por trás disso? É que a oração do pastor é a mais forte, é a mais poderosa. Porque o pastor é pastor, então Deus tem que ouvi-lo mais. Nem sempre isso é verdade, não, irmãos. Se a gente pudesse, irmãos, se Deus nos desse, e é bom que Ele não dê, mas se Deus nos desse a capacidade de ver quais são as orações que estão fazendo efeitos aqui nesta igreja, nós íamos ter muita surpresa. Podem ter certeza. Não, mas a dele, a dela, pois é, a dele e a dela. Porque, na verdade, quem está olhando os corações é o Espírito Santo de Deus, é o Senhor, não é? Então, é natural que os pastores tenham a responsabilidade da oração. Pedro falou, Tiago, né, que disse, se há alguém doente na igreja, chame os presbíteros, né, para orar por eles, porque é o grupo destacado ou separado com essa função. Quando explicaram lá a necessidade dos primeiros diáconos, que nós chamamos de primeiros diáconos, a explicação foi dos apóstolos que eles tinham que ter tempo para orar e então pregar. Não podiam estar envolvidos com outras coisas da igreja, porque acabariam ficando sem tempo. Então escolheram aqueles grupos que eles precisavam orar. É claro que a função pastoral é orar, mas isso não quer dizer que as orações dos pastores tenham de ser, ou devam ser, ou possam ser mais poderosas do que a dos demais irmãos, exatamente por isso, irmãos, porque nós todos somos sacerdotes. E como sacerdotes em Deus, por causa de Cristo, o nosso acesso a Deus, para cada um de nós, é o mesmo. Nós podemos ter o nosso acesso interrompido por nossa causa, por questões nossas, mas não que nós estejamos bloqueados porque o pastor Valdemir tem um acesso maior, porque ele é o pastor da igreja, o pastor fulano, o Beltrano tem, por serem pastores, e o irmão e a irmã não existe isso, tá? Todos nós podemos chegar diante de Deus pela mediação do Senhor Jesus Cristo e intercessão do Espírito Santo, independentemente de sermos pastores, diáconos ou somente membros da igreja. Às vezes me perguntam se um membro da igreja não pastor pode batizar ou celebrar a ceia. O que orientamos é que, em havendo necessidade e com a autorização da congregação, um membro da igreja pode batizar alguém e celebrar a ceia do Senhor. A junta de missões já permite agora as missionárias batizarem, não permitiam durante um tempo, mas pensaram melhor, né? O tempo passou, ter que esperar um pastor chegar para batizar, não há necessidade disso. E às vezes acontecem histórias até interessantes, eu acho que já devo ter contado seu irmão, mas eu me lembro quando, mas eu sei que contei. Eu sei que contei. Foi em Campinas, aconteceu em Campinas, em São Paulo, numa época que esses cultos em casa, em termos interdenominacionais, estava pululando, estava florescendo muito. Hoje temos as denominações fazendo isso, né? Mas naquele tempo estava muito em voga isso, né? Grupos se reuniam, independentes da denominação, para fazerem cultos em casa, e alguns iam se tornando verdadeiras igrejas, porque os membros eram presbiterianos, eram metodistas, eram batistas, mas nem iam mais às suas igrejas, né? Já estavam se satisfazendo com aqueles cultos. Aconteceu que um grupo desse, que cresceu muito, ficou até muito importante, de repente acabou. Acabou porque os irmãos aprenderam, ficaram mais maduros, espirituais, e resolveram que aquilo foi muito bom, mas que eles tinham que voltar, né, para as suas igrejas, para trabalhar também com as suas igrejas. Aí aconteceu que nesse caminho, um casal levado por alguém que fazia parte desse grupo, que não era crente, um casal não era crente, fez parte do grupo, se decidiu e foi batizado no grupo.
Eles tinham reunião de batismo, aproveitava a piscina lá do dono da casa que recebia o grupo e batizou essas duas pessoas. Quando o grupo se dissolveu, esse casal procurou a Igreja Batista de Campinas e explicou ao pastor que haviam se convertido, mas foi interessante que quando chegou na questão do batismo, o pastor perguntou, disse assim, vocês vão ter que ser batizados. Não, mas nós já fomos batizados. O pastor, bem, mas nós foram batizados por um grupo. Não, nós fomos batizados naquele grupo, pastor, mas quem nos batizou era membro dessa igreja. Era um membro dessa igreja. Aí o pastor disse, epa, aí a história é outra. Levou o assunto à Assembleia e disse, irmãos, eles foram batizados por um membro desta igreja. A igreja disse, então aceita o batismo. Considera o batismo. Foi um membro da igreja que batizou, o batismo está válido. Né? Pode acontecer isso, viu? Se está certo, se não está certo, não quero entrar no mérito da questão. Só quero entrar na ideia de que pode sim, pode acontecer, né, de um membro não pastor ou não diácono fazer um batismo, uma celebração a ser, desde que haja para isso a autorização da congregação. Houve uma necessidade premente, alguma coisa aconteceu. E a igreja reunida, né, deu essa autorização, ok? Lembramos de que quando Paulo falou dos dons do Espírito Santo, disse que o Espírito Santo dá esses dons a quem ele quer. E aí não faz diferença na posição da pessoa. O Espírito Santo dá a quem ele quer. E lá não diz que, mas dá preferência a quem é diácono, dá preferência a quem é pastor, dá preferência a quem é líder. Não, dá a quem ele quer. Não houve diferença, né, dentro do povo de Deus. Somos todos sacerdotes. Uns sacerdotes dos bancos, outros sacerdotes dos púlpitos, mas todos com o direito de trazer mensagens à igreja, de interpretar e de ensinar a Bíblia, como é que acontece no nosso meio, né? Com os nossos professores de escola dominical, que não são pastores, não são diáconos, mas que são os professores da escola dominical, que passam as lições para os irmãos, que interpretam o texto bíblico, que estudaram para isso. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles são sacerdotes também, como os alunos da classe também são, né? Desde que crentes em Cristo Jesus. Então é maravilhoso, irmãos, sabermos que nós somos o sacerdócio real de Deus. E não se lembre do que estava, não se esqueçam, né, do que está lá em Êxodo, sacerdotes para a humanidade. Sacerdócio real para esse congraçamento, né, de nações que passou a existir quando Jesus Cristo começou a ser pregado e começaram as conversões de gente de todas as raças, de todos os tipos, de todas as nações, fazendo aquilo que a Bíblia diz que um dia acontecerá de forma visível, né, no céu, mas que já existe agora. É um povo só, é quando nós somos um povo só, e somos um povo só mesmo, né? Quando a gente vai a esses congressos internacionais, é espetacular, irmãos. Como a gente parece que já se conhece há tanto tempo, que já faz parte da mesma família, não é? Com as línguas diferentes, com raças diferentes, com maneira de vestir diferente, mas há uma coisa assim extraordinária no nosso meio, porque a gente se sente como se estivéssemos todos mesmo realmente como membros de uma família. Eu, quando vi isso na Aliança Batista Mundial, né, veio à mente esse texto de sermos toda uma nação, de Deus fazer de todos um só povo, né? E à medida que a gente ia conversando com irmãos, parecia que realmente era isso. A gente já se conhecia há tanto tempo, eu nunca via aquelas pessoas, mas parecia que a gente já se conhecia há tanto tempo, né? Era uma afinidade, uma intimidade. Eu já falei isso aqui. Eu fui falar com os irmãos da Birmânia, eu até fiquei assustado. Eu levei tanto beijo na minha vida que eu fiquei até sem jeito. Que cada um me beijou 3 vezes, pelo menos. E riam, se acabava, vem me abraçar. Eu falei, meu Jesus Cristo. Aí alguém depois viu, são birmaneses, eles são assim mesmo. Mas isso é tão bom, irmãos. É tão bom, né? A gente vê isso no meio do povo de Deus. Isso já acontece. Somos esses sacerdócios, todos nós, que cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, somos esse sacerdócio. Temos aí 6 minutos para perguntas. Alguns reclamam que não tem tido tempo para pergunta, né? Mas se houver alguma dúvida, alguma questão que alguém queira levantar, aproveitemos. Não vamos passar muito das 9, não, para os irmãos depois não ficarem chateados comigo.
Se houver, também se não houver, fala Cizinho. Já contei. Aí já contei, Cizinho. Você pode não estar lembrado, mas contei. Tem muito tempo, mas... Que bom que você está ouvindo pela primeira vez. E muitos irmãos estão ouvindo pela primeira vez. Né? Mas isso pode acontecer, né? Não sei como é que nós agiríamos, mas eu acho, não condeno a igreja. Entendo o que é o princípio da igreja, a importância do membro da igreja, né? Nesse aspecto, nesse sentido. Uma outra indagação, alguma coisa, pastor? Não, se a predestinação que o irmão está falando, no sentido de que, por exemplo, como Vimalgo, que foi um pastor batista holandês, foi porque já partiu para a eternidade, defendia, né, ele foi o criador da chamada da meia-noite, de que quem nascia judeu já nascia salvo. Eu não consigo aceitar isso, não. E mesmo sendo o povo judeu a luz da igreja de Deus, de Israel de Deus, esse Israel de Deus, que é a luz da igreja de Deus, é o Israel de Deus que amava a Deus e que morreram salvos como judeus, não porque nasceram judeus, mas morreram salvos porque se apaixonaram por Deus, tiveram amor por Deus e por isso queriam cumprir a lei e aguardavam a promessa do Messias. Mas uma predestinação, como eu volto a dizer, dizia o Vimalgo, de que bastava você. E ele ensinava que ainda hoje, os judeus do Antigo Testamento que nasciam, já nasciam salvos porque nasciam judeus. E os judeus que estavam nascendo hoje também já estavam salvos porque eram judeus queridos. É impossível. Eu já tive contato com judeus e eles dizem coisas sobre Jesus Cristo pavorosas. Eles falam de Jesus, por favor, não estou justificando maltratar eles por causa disso, não. São pessoas que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Mas, às vezes, em público, eles falam até com muito respeito em relação a Jesus. Mas, no meio deles, meu amigo, eles chamam Jesus de coisas indizíveis. Indizíveis. Entende? Foi o grande problema de Lutero. Lutero primeiro começou defendendo os judeus, lembrando que os judeus era a menina dos olhos de Deus, e que todos tinham que tratar bem os judeus. Depois o Lutero se voltou com o judeu com uma fúria tão grande, que escreveu aquele livro, né, Os Judeus e as Suas Mentiras, que Hitler vai usar, inclusive, para fazer a sua perseguição aos judeus, mas que se você ler o livro não tem nada ali daquilo que Hitler fazia, porque Hitler via os judeus como uma raça impura e uma raça inferior. Lutero não vê os judeus como uma raça impura, eles veem como uma raça incrédula. O problema de Lutero foi esse. Mas o que estava acontecendo? A esperança de Lutero é que os judeus iriam se converter à reforma protestante, porque os protestantes não iam tratar os judeus como os católicos tratavam, matando-os e condenando-os na Santa Inquisição. Os protestantes não iam fazer isso. Então, na cabeça de Lutero, os judeus vão aderir em massa. Não aconteceu. Os judeus não se convertiam e ainda faziam apelo a Lutero para ele se converter ao judaísmo. Até aí ele aguentou. Mas quando os pastores, tem gente que é fofoqueiro também, não precisa fazer fofoca, né? Mas quando os pastores chegavam para Lutero e diziam, reverendo padre, eles tinham essa maneira de tratá-lo, né? Reverendo padre, só sabe o que os rabinos dizem nas sinagogas? Porque com a reforma protestante, os judeus puderam reabrir as suas sinagogas pela Alemanha, fazer os seus cultos. Mas aí começavam a dizer, o senhor sabe o que eles falam de Jesus? E aí começavam a dizer para ele o que é que eles falavam sobre Jesus. Lutero já estava ficando velho, acho que já meio perturbado, né? De tanta pressão na vida também. Disse, não, isso não pode acontecer, eu não vou admitir isso na minha terra.
expulse-os de suas casas, queimem suas casas, queimem suas sinagogas. Não os matem. Mas não justifica isso, né? Não pode fazer, mas se compreende à luz dessa posição que eles tinham sobre isso. Então eu não creio. E a gente vê, pastor, quando a gente lê o Antigo Testamento, aqueles judeus que tiveram que ser mortos por castigos de Deus, tenha paciência, né? Eles fizeram coisas realmente que não podiam ser de pessoas redimidas. Então essa insistência de que todo judeu é salvo porque é judeu, para mim anula a cruz de Jesus Cristo. Não creio que se haja predestinação para eles. A predestinação para eles é a de todos. Todos nós somos predestinados para serem salvos, né? É o que Deus quer. Se vamos ser ou não, é outra situação. A minha questão é se a eleição é para a igreja hoje, normalmente. Sim, aí sim. O irmão pode. Aí pode. Com certeza. Com certeza. Voltando ao Antigo Testamento. Sim. O caso lá do rei Ciro. Do rei? O rei Ciro foi chamado de Deus certo, né? Ele não era judeu. É uma questão de considerar o povo de Israel, que era eleito naquela época que tinha outros padrões. Ao que tudo indica. Exato. Ao que tudo indica, Ciro era zoroastrista, era um seguidor da religião de Zoroastro. E esse pessoal de Zoroastro sempre foi um pessoal meio diferente mesmo. Eles tinham uma ideia de ressurreição, não tinham ideia de vida eterna. Alguns dizem até que depois os ensinos de Zoroastro foram deturpados, mas que Zoroastro até ensinava a vinda de um Messias, etc. Não podemos ter certeza disso. Agora, irmão Carlos, na verdade também há momentos, né? Naquele momento ele foi o meu servo, né? Não significa que isso garantiu a salvação deles. Como Deus faz hoje, também usando gente da humanidade que não é cristão, gente que não é cristã, que não tem nada a ver com a igreja, ou quando cristãos são cristãos nominais, que nós sabemos que a vida não corresponde, não é a vida de pessoas que afirmam em Jesus Cristo, mas que fazem acontecer as obras do reino de Deus, e eles naquele momento são servos de Deus. Mas não vejo que a expressão para Ciro, não estou fechando, né, porque a gente também não sabe a vida dele. E aí a gente pode levantar um problema bem mais complicado de Salomão, porque Salomão vê 2 vezes a Deus. Deus disse isso para ele: eu apareci para você 2 vezes, e você fez o que fez, você me trocou pelos outros deuses. Eu não sei, como Jesus usa o exemplo de Salomão, a nossa crença é que ele teve tempo, obviamente, de voltar atrás, até porque, sendo uma vez do povo de Deus, sempre do povo de Deus, né? Pode haver esses resvalos, porque essa é a doutrina que a gente ensina, então a gente crê nisso, mas não porque está escrito, né? Não está escrito. A gente, então, deduz, soma 2 mais 2 e dá quase 5, mas a gente mantém lá no 4. Caso de Nabucodonosor, ele vai comer grama, mas depois ele faz uma exaltação a Deus, né, de uma forma de uma pessoa muito convertida. Mas até onde alguns teólogos levantam, ele deixou de crer nos outros deuses. Bom, o Deus dos hebreus é o maior, o Deus dos hebreus é o mais poderoso, mas eu deixei de crer nos meus outros deuses? Não sei, é até possível. Temos que esperar o céu, viu, para chegar, para a gente ver como é que ficou esse negócio. Ok? Vamos terminar então, né, irmãos, para não passarmos muito do tempo. E agora que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a bendita consolação do Espírito Santo esteja conosco aqui, que aqui estivemos, com os que nos acompanharam pela internet e com todo Israel de Deus, espalhado pela face da terra, agora e para sempre. Amém.